Na Geórgia, desde a Revolução da Rosa de 2003, que as políticas do país foram personificadas por um homem. Mikhail Saakashvili ganhou 2 eleições presidenciais e sobreviveu a uma guerra com a Rússia. A Geórgia tem como metas juntar-se à União Europeia e à NATO, ampliando assim as crispações com Moscovo. Na semana passada, nas ruas de Tbilisi, manifestantes acusaram Saakashvili de monopolizar o poder. No Ocidente, grupos de defesa dos direitos humanos acusaram a polícia local de uso excessivo da força para travar os protestos. Dias depois, quando Mikhail Saakashvili falou à Euronews, o ambiente era muito diferente. O homem que gosta de ser chamado de Misha escolheu um parque público perto do Palácio Presidencial para a entrevista. Senhor Presidente, a sua admiração pelo Ocidente é bem conhecida. Quão ocidental é hoje a Geórgia? Bem, eu penso que é uma das mais velhas nações cristãs. Sempre quis ser ocidental, mas esteve sempre alienada geograficamente do Ocidente. É quase como o sonho que nunca se tornou realidade, mas esteve sempre lá, esteve sempre por perto. E temos a felicidade de o país ter sobrevivido e agora talvez tenhamos uma oportunidade de voltar às nossas raízes históricas ou voltar para a Europa. Vamos ver. Fala sobre os progressos que o país fez desde a Revolução da Rosa, mas assistimos igualmente a problemas que são visíveis nos protestos da semana passada, marcados por alguma violência. Como explica esses acontecimentos? Nós temos grupos que não se candidatam ao Parlamento ou a quaisquer lugares, mas que têm total acesso à televisão. Por outro lado, dizem que não podem contar com pessoas que os apoiam e dizem que querem depor o governo pela violência ou por outro tipo de meios. Mas a boa notícia é que eles não são numerosos. Nós decidimos no último minuto dar a entrevista aqui espontaneamente. Não escolhemos pessoas para estarem aqui e, como vê, este é um bairro amigável. O que não significa que votem todos em mim. Aposto que alguns deles não o fazem, mas estão aqui e as pessoas neste contexto são amigáveis. Por isso é seguro, mas há pessoas que por vezes querem expressar-se de formas violentas. Isso é lamentável. Eu lamento isso. Mas os grupos que defendem os direitos humanos criticam aquilo a que chamam de violência excessiva por parte da polícia. O embaixador da União Europeia disse claramente que as ações do governo eram legítimas e mesmo que algumas pessoas possam reivindicar, como ele disse, que houve um uso excessivo de força, é muito difícil confirmá-lo. E eu seria certamente o último a querer usar a violência. Há um procedimento legal, nós estamos a atualizar a nossa polícia e penso que eles agiram muito mais profissionalmente que no passado, mas penso que ainda não é o ideal. O problema é que debater-se com radicalismos e violência é mau, principalmente quando há vítimas, quando os carros dos manifestantes vão contra as esquadras de polícia, matando alguns oficiais e ferindo outros gravemente. Nessa altura, os ânimos exaltam-se. Nós tentamos acalmar os ânimos, mas claro que precisamos de nos atualizar. O senhor reconheceu que há problemas sociais subjacentes, por exemplo, indicou um problema geracional. Diz que a Geórgia é muito jovem, mas há muitas pessoas mais velhas que talvez estejam excluídas, são pobres, estão desempregadas e não beneficiam da evolução que o país tem conhecido. Sim, houve alterações geracionais aqui. Para encontrarmos novas abordagens, vimos-nos obrigados a duras reformas. Despedimos 90% da burocracia depois da Revolução da Rosa. Despedimos todas as forças de polícia na Geórgia. Sempre que há uma manifestação nas ruas, é mais do mesmo. São antigos polícias despedidos há alguns anos. Quando despedimos essas pessoas, sabíamos que iríamos enfrentar problemas. Mas as pessoas acostumam-se quando a situação melhora. Hoje temos uma taxa de criminalidade 5 vezes menor do que tínhamos. Somos o segundo país mais seguro na Europa e somos um dos 3 países menos corruptos. Mas isso custou-nos um preço muito alto. Nós alienamos certas pessoas na sociedade local e estas pessoas vão sempre lutar contra nós. Mas nós temos que controlar isto através de algum tipo de diálogo político e explicando a toda a gente que não vamos voltar atrás. Mencionou o diálogo político. Um dos maiores problemas da Geórgia são as relações com a Rússia, dado tudo o que tem acontecido. Estas questões não o preocupam?
Do they not worry you? Estou muito preocupado com a Rússia e com o facto de a Rússia não fazer reformas e tentar ficar mais forte em termos de formação militar e agressividade para com os vizinhos. Também estou preocupado com o facto de a Rússia ficar mais fraca, porque eles têm grandes problemas estruturais, institucionais e de corrupção. E a questão aqui é que temos de encontrar um equilíbrio. Precisamos de uma Rússia mais compreensiva, mais liberal, mais aberta à modernidade, e com essa Rússia podemos encontrar um idioma comum. Nós não somos suicidas, não queremos confrontar a Rússia, já vimos os maus resultados disso. Por outro lado, queremos ser livres e estar por nossa conta e não queremos voltar a estar debaixo da asa da velha Rússia imperial, que é basicamente uma ficção, mas que ainda está lá fora nas mentes de alguns políticos, como o primeiro-ministro Putin. É um desafio grande para países pequenos e vulneráveis, como a Geórgia. It's a big challenge for small countries and vulnerable countries like Georgia. A sua viragem para o Ocidente antagoniza com a Rússia. É possível fazer mais em termos de abertura? O nosso avanço em direção ao Ocidente não tem a ver com prioridades geopolíticas, baseia-se nos nossos próprios valores internos. E eu penso que uma sociedade aberta, tolerante, democrática, transparente, é algo que nos aproxima, mais ou menos, de um modelo europeu. Nós não queremos ter más relações com os nossos vizinhos. A última coisa que se pretende para ser uma sociedade aberta, como um centro para a região, a última coisa que se deseja é alienar o seu maior vizinho. Mas como normalizar essas relações? Eu penso que ainda passa por modernizar a Rússia, por algum tipo de abertura da parte deles, e eles deveriam deixar o nosso território, retirar todas as tropas e bases que aqui têm e deixarem-nos ser nós próprios. Nessa altura terão bons amigos na Geórgia. Mencionou o primeiro-ministro Putin. No que diz respeito à sua posição, foi sugerido que depois de ser presidente poderia querer ser primeiro-ministro. Eu acho que a Geórgia tem um sistema totalmente diferente. Penso que agora estamos focados em reformas importantes para os próximos 2 anos e meio. O meu mandato ainda dura 2 anos e meio, é quase uma eternidade para nós. Quando temos todos estes desafios, aquilo que eu quero evitar é um pato manco. O debate sobre o meu cargo futuro não é uma prioridade. Uma coisa posso assegurar-lhe: a Geórgia terá uma transição democrática, terá uma sociedade muito mais aberta. No futuro, a Geórgia não será gerida por uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas. Este é um país onde a aposta na política deveria ser maior. Temos que ser mais liberais, ter as mentes mais abertas e ser mais igualitários em termos de quem está à frente dos nossos destinos. E eu vou garantir que isso acontece, seja qual for o meu cargo no futuro. President Saakashvili, thanks very much for talking to Euronews. Thank you.